Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Conte Investimentos. Meu nome é Daniel, eu sou analista de investimentos certificado e hoje eu vou mostrar para vocês 3 estratégias para se operar reversão à média. Então, se você é aquela pessoa que gosta de operar volatilidade no mercado e quer operações curtas e estratégias que dá várias entradas, esse vídeo é para você. Quando nós fazemos trading, existem vários caminhos que nós podemos seguir, várias formas de se abordar o mercado. E as estratégias mais comuns, elas são agrupadas em 3 grandes grupos. A gente tem o grupo das estratégias de tendência, nós temos um segundo grupo das estratégias de reversão à média, e nós temos um terceiro grupo que são as estratégias de arbitragem. Então, quase todas as estratégias da análise técnica, elas se encaixam dentro de um desses 3 grupos, sendo que o terceiro ele é mais genérico, ele vai além da análise técnica. Existem estratégias puramente quantitativas de arbitragem, tá? E cada pessoa tem ali a sua preferência, né, o tipo de estratégia que ela gosta de operar, e um desses grupos, né, como eu disse, é a reversão à média. E existem indicadores que funcionam muito bem para fazer isso, funcionam muito bem para operar reversão à média, e é o que eu vou mostrar para vocês, tá? Vou mostrar 3 indicadores que são muito bons para se operar esse tipo de estratégia. O primeiro indicador é um indicador que mostra o afastamento de uma determinada média, tá? Esse indicador no Profit, ele recebe o nome de afastamento médio, que eu acabei de colocar aqui. O que ele faz? Eu vou configurar ele aqui para 20 períodos, aritmética, e eu vou inserir no gráfico também uma média de 20 períodos, tá? A mesma periodicidade, para vocês poderem ver com clareza o que ele está medindo. Tá? Então eu tenho aqui um gráfico genérico, né? O gráfico aqui do Ibov. Eu coloquei uma média móvel simples, aritmética de 20 períodos. Embaixo eu coloquei o indicador afastamento médio também de 20 períodos. Quando a gente configura isso aqui para 20, basicamente o que ele está fazendo é medindo a distância do preço até a média. Qual média? A média que eu escolhi, 20 períodos. Tá? Então vocês podem ver que aqui, por exemplo, quando o preço ele vai lá para cima e afasta aqui da média, o gráfico aqui em cima também sobe. Tá? Quando ele cai e encosta na média, ele cai e vai lá para zero, porque ele encostou na média de novo. Aí o preço sobe, novamente afasta da média, ele sobe aqui embaixo também. Então, ele te mostra o quão afastado da média o preço está. E como que a gente opera isso daqui? Aliás, antes disso, reparem que ele sempre mostra o afastamento de forma positiva, tá? Mesmo quando o preço está caindo. Olha só, o preço está caindo, ele afastou para baixo, o gráfico aqui continua subindo, porque o afastamento que ele mede é sempre positivo, tá? Na verdade, ele está te mostrando o módulo do valor do afastamento, então o valor aqui sempre é positivo. Bom, tem várias formas de você operar isso daqui, tá? Uma delas é no olho mesmo, você olha aqui, tá? E coloca, você marca o nível para pegar os extremos, tá? Posso até afastar mais, ó. Olha só, se eu afastar mais, eu vejo alguns casos ainda mais extremos, tá? Aí vai depender da sensibilidade que eu quero do mercado. Eu também consigo ajustar isso aqui por volatilidade, dá para fazer bastante coisa. Então, olha só, pegando o histórico, que eu peguei um histórico de vários anos, eu consigo medir os momentos mais extremos do mercado. Então, eu vou operar na contramão sempre que o mercado atingir esses extremos, tá? Ou eu posso pegar um período mais curto, pegar um período aqui mais curto. Fica mais fácil aqui de analisar. Ó, puxar aqui para baixo, tá? Então, olha só, toda vez que o preço ele passou dessa linha aqui de afastamento, e essa linha vai variar de ativo para ativo, lógico, né? E varia também com o tempo gráfico, eu vou entrar na contramão. Então, nesse período aqui, ó, o afastamento está bem alto, tá? Então, aqui eu entraria vendido até ele chegar na média ou próximo à média, tá? Aqui aconteceu de novo, ó. Ele foi lá no extremo, olha lá em cima, ó a distância. Aqui eu entro vendido até ele voltar para a média, tá? Aqui aconteceu de novo. Nesse caso, ele caiu, então eu entro comprado até ele encostar na média ou chegar próximo da média, tá? E assim sucessivamente. Uma maneira mais objetiva de traçar essa linha é o seguinte: ao invés de eu traçar assim no olho, eu insiro aqui, eu posso inserir uma outra média, tá? Uma média em cima do afastamento. Nesse caso, eu tenho que pegar uma média longa, uma de 100 períodos, 200 períodos, alguma coisa assim, tá? Olha só, pronto. Eu tenho uma média aqui, tá?
Então, sempre que o preço estiver acima dessa média, eu já vou procurar por operações de retorno à média. Eu posso também colocar outros indicadores aqui em cima desse indicador para facilitar a identificação dessas regiões mais extremas, para filtrar os melhores pontos de entrada. Isso aqui você precisa fazer testes para ver qual que vai funcionar melhor para aquele ativo que você está operando. Mas o afastamento médio é tradicionalmente, né, a distância da média, é tradicionalmente um dos indicadores mais utilizados aí para reversão à média, porque funciona muito bem. Um segundo indicador é o nosso clássico IFR, tá? O índice de força relativa, IFR. Algumas pessoas não têm dificuldade de. Ele sumiu aqui. Algumas pessoas têm dificuldade de operar o IFR, mas ele é bastante simples, tá? Eu pego o IFR, geralmente a gente coloca, para operar a reversão à média, a gente tem que usar um período curto, vou colocar 4 aqui, tá? Para a reversão à média ele funciona melhor com períodos curtos, tá? E eu vou estabelecer duas linhas. Eu posso colocar uma linha aqui no 70, por exemplo, e a outra no 30. Você tem que usar uma simetria, né? Ele vai de 0 a 100, eu tenho que colocar o mesmo range para cada lado, tá? E sempre que ele atingir essas regiões de extremos, eu vou operar na direção contrária, esperando que ele vai voltar para a média. Então, todas essas regiões de extremo aqui, ó, eu operaria vendido. E essas regiões aqui de baixo, eu operaria comprado. Para não ficar muito discricionário, o que que eu posso fazer? Eu tiro essas linhas, tá? Porque essas linhas aqui, cada um vai colocar do jeito que achar melhor, né? Então, para ficar algo mais objetivo, eu posso inserir um outro indicador. Eu posso inserir bandas de Bollinger. Inserir a banda de Bollinger em cima do IFR. Nesse caso, sempre que eu usar isso daqui, eu tenho que colocar um período longo. Vamos colocar aqui 100 períodos. Vamos ver como é que ficou. Tá, 100 períodos. E aqui eu diminuo, porque dois desvios é muito alto. Vou colocar 1,5. Tá, então olha só. O que que eu fiz aqui? Eu coloquei o IFR de 4 períodos e em cima do IFR eu apliquei a banda de Bollinger de 100 períodos e configurei para um desvio e meio. Então essas bandas, elas vão me mostrar sempre que o IFR ele está se afastando da sua média, tá? Essa linha central da banda de Bollinger é a média de 100 períodos, tá? Sempre que ele se afastar mais de um desvio padrão e meio. Então aqui nós temos um momento onde ele se afastou, que foi o fechamento desse candle aqui, ó. Tá? Aqui, ó, o fechamento do candle. Logo em seguida, olha como que ele caiu, tá? Nesse candle, ele foi para baixo da média. Então, eu não preciso esperar ele tocar nenhuma média ali em cima. Eu posso até tirar essa média, tá? Porque aqui ele já foi para baixo da média, ó, aqui eu já posso encerrar a operação. Sairia, isso seria uma operação perfeita, né? Vender nesse máximo aqui e comprar aqui de volta nessa mínima, nesse fechamento ou na abertura seguinte, tá? Para pegar essa operação, tá? É claro que nem sempre vai funcionar assim. Aqui também deu lucro, ó. Fechou abaixo do desvio padrão, tá? E aqui fechou acima da média. Então a operação seria daqui até aqui, tá? Aqui nós compramos aqui embaixo, passamos calor 2 dias, tá? E só cruzou aqui, ó, fechou no positivo também, tá? Quando ele tocar essa linha aqui, fechar do outro lado dessa linha ou em cima dela, nós encerramos a operação, tá? Venda quando estiver em cima e compra quando estiver embaixo. Tá? E isso é um ativo que você for operar nas duas direções. Se você for operar ações, por exemplo, aí você só opera comprado. Né? Tem uma série de vantagens aí para operar comprado ações. Operar vendido, eu não recomendo para iniciantes. Agora, se você já é uma pessoa mais veterana, aí você pode operar vendido também. Tá? Um terceiro indicador para operar reversão à média, que funciona muito bem também, é o canal de Keltner. Então, eu vou inserir aqui, ó, inserir Keltner Channels. Inserir, ok. Eu tenho aqui o canal. Eu vou configurar ele. Bom, ele usa desvio padrão, tá? Então eu tenho aqui 2 de desvio, eu vou diminuir isso aqui, vou colocar 1,5, tá? E a média, eu tenho que testar qual média funciona melhor para cada ativo, tá? Aqui eu vou deixar o padrão 20, mas quando você escolher o ativo que você vai operar, você vai testando aqui qual média que funciona melhor. Então nesse caso aqui eu estou colocando 20. Ele vai traçar esse canal, eu gosto muito mais do canal de Keltner do que banda de Bollinger, tá? Aqui no ativo. Ele vai traçar esse canal e sempre que o preço estiver fora do canal, é uma região de sobrecompra ou sobrevenda. Então, aqui embaixo, nessa região, eu vou procurar por compras. Pode ser um rompimento, pode ser o rompimento da máxima de um candle, né? Pode ser
simplesmente o fechamento, eu posso deixar uma ordem pendurada também. Tem várias formas de entrada que eu posso fazer aqui. Eu vou procurar sair algo próximo aqui do meio do canal. Ele não está mostrando o meio do canal, é só a gente inserir aqui uma média, tá? Para mostrar o meio do canal. Inserir, tá? Ok, e a média tem que ser a mesma que eu estou usando o Keltner. Keltner está usando 20 exponencial, então eu tenho que colocar a mesma aqui, ó, 20 exponencial, aplicar, aplicar, tá? Então olha só, coloquei a mesma média que o Keltner está usando, né? Exponencial está até aqui em cima, ó, exponencial 20. Então eu coloquei a média exponencial 20, então ele vai pegar exatamente o meio do canal. Então fechou aqui embaixo, eu compro até ele tocar na região central aqui e sair. Saiu aqui embaixo, ó, se eu tivesse pendurado na borda aqui do canal, já sairia aqui, ó, lucro também. Que é a mesma coisa, ó, vende acima do canal, sai no meio do canal. Vende acima do canal, sai no meio do canal. Compra abaixo do canal, sai no meio do canal. E assim sucessivamente. Vai ter os stops, lógico, né? Aqui demorou bastante, ó, antes de voltar para o centro do canal. O importante é fazer o backtest no longo prazo para saber se de fato no longo prazo funciona ou não. Uma outra forma de colocar o centro do canal é o seguinte: ao invés de colocar uma média, você põe um outro canal de Keltner, tá? Que vai servir de saída. Keltner. Keltner Channel, ok? Inserir, ok, tá? Então eu tenho aqui o meu segundo Keltner Channel. Eu vou usar também a mesma média, o mesmo tipo exponencial, mas o desvio aqui vai ser menor. Colocar 0,5, aplicar. Ó, 0,5, diminuir um pouquinho, 0,3. Beleza, mudar a cor aqui, só para diferenciar com fúcsia. Fúcsia, ok, tá? Então o que nós temos aqui? O preço, ele saiu do canal maior, do canal mais largo, eu vou encerrar essa operação quando ele fechar dentro do canal mais curto. Porque muitas vezes ele chega perto da linha central e volta. Então, para evitar trabalhar com uma linha central, a gente pode trabalhar com um canal central. Tá? Então, entrou dentro do canal, a gente encerra a operação. Saiu do canal principal, a gente entra. Entrou dentro do canal central, a gente encerra novamente. Tá? Então, combinando dois canais de Keltner, a gente consegue trabalhar esse sistema de reversão à média. Eu prometi 3 indicadores, mas existe um quarto que também é muito bom para se operar reversão à média, que é o estocástico. Mas ao invés de falar dele aqui, eu vou te indicar esse vídeo, deixar o card dele aqui, onde eu destrinchei o estocástico, mostrando desde como que ele é calculado, o que ele está medindo de fato, até vários operacionais diferentes utilizando o estocástico para operar no mercado financeiro. Então, te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até mais.